Estamos apresentando Tarde Livre na Mariana FM. Tarde Livre. Horas e 24 minutos, estamos de volta com o Tarde Livre de hoje. E hoje é quarta-feira, aquele momento que nós temos a entrevista do Direito em Pauta. E nós estamos aqui nos estúdios com a doutora Fiamma Souza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, obrigada, doutora, por estar aqui e nos conceder a entrevista de hoje, que é sobre direito trabalhista. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Acho que poder estar aqui falando, esclarecendo os direitos, levando informação de qualidade para as pessoas é mais do que essencial, é muito importante mesmo, principalmente sobre o direito trabalhista, numa época que a gente tem os direitos trabalhistas sendo violados das mais diversas formas, né? Isso mesmo, nós agradecemos. E o tema hoje é demissões no decorrer da pandemia. Se você foi demitido durante a pandemia da Covid-19, saiba quais são os seus direitos neste momento. Doutora, a primeira pergunta é permitido demitir no decorrer da pandemia? Há algum decreto ou lei que protege o trabalhador nesse período? Então, antes da gente começar a falar quais são os direitos, vamos responder o que é demissão. Explicar o que é demissão. A demissão, ela acarreta a rescisão de um contrato de trabalho. Ela encerra um vínculo entre a empresa e o trabalhador. E aí ela gera uma série de obrigações para um lado e uma série de direitos para o outro lado. Os motivos que levam a um desligamento, eles são os mais diversos. E aí, por isso, existem vários tipos de demissão também. E aí, agora que a gente sabe o que é demissão, pode ou não haver a demissão na pandemia? Como quase tudo no direito, depende. Em regra, o empregador, ele pode decidir demitir ou não demitir os seus funcionários. O que há de diferente nesse período de pandemia é uma nova estabilidade no emprego provisório, daqueles que tiveram suas jornadas de trabalho e os seus salários reduzidos ou seus contratos suspensos por força da MP 936 de 2020, que depois foi convertida na Lei 14.020 de 2020. Além dessa Lei 14.020 de 2020, a gente tem também o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que está previsto na medida provisória 1045. As regras, elas foram publicadas no fim de abril desse ano e valem por 4 meses. Nesse período, as empresas terão a opção de reduzir as jornadas e os salários dos funcionários, bem como suspender os contratos. Em contrapartida, o governo vai pagar um benefício emergencial. Esse programa de redução de jornada e salário, ele permite que os trabalhadores tenham seus empregos garantidos, só que é de um modo provisório. Contudo, pode acontecer do empregador demitir o seu empregado dentro desse prazo. E aí, o que vai acontecer? Vai ser paga uma indenização baseada no percentual que a jornada foi reduzida e no salário desse empregado. Para fazer esse cálculo da demissão na redução da jornada, vale a pena dar uma lida e entender quais são as regras desse novo programa. A senhora mencionou esse novo programa da redução das horas de trabalho e também em relação ao salário, né? Mas no caso, quando não há um acordo entre o trabalhador e no caso, o gestor de uma empresa, e ele decide demitir esse funcionário, essa demissão seria caracterizada como justa causa, já que ele não aceitou o acordo ou não? E quais são os requisitos para a demissão de justa causa? Então, como a gente viu, existem vários tipos de demissões. Cada motivo que leva a uma demissão transforma esse desligamento num tipo de demissão. Existe sim a demissão por justa causa. E nesse tipo de demissão por justa causa, essa demissão ela é motivada. Ela acontece quando o empregado comete algumas faltas graves ou uma falta grave que justifique o seu desligamento da empresa. Os principais motivos dessa justa causa, dessa demissão por justa causa são:
mau procedimento ou incontinência de conduta. Aí o que é considerado isso? Uma má conduta do empregado, como atos de assédio sexual, moral ou a um colega, uma falta de respeito ao ambiente de trabalho, algum tipo de tratamento inadequado aos outros funcionários, falta de ética profissional. Para demissão imediata por justa causa, é importante que a gente consiga provar esses atos, provar que esses atos aconteceram. Também tem a possibilidade de o ato de improbidade, do empregado praticar um ato de improbidade, que são condutas de má-fé, como adulteração de documentos, exposição de documentos confidenciais, furto de coisas materiais ou de informações de organização. E também é fundamental que as acusações desse tipo de ato sejam embasadas por provas. Não vale só falar que o empregado fez isso. O empregador tem que provar, né? Tem que embasar essa decisão de demissão por justa causa com base em provas. Existe também a questão da insubordinação ou indisciplina. Funcionários que não respeitam as regras da instituição ou as ordens de superiores estão sujeitos à demissão por justa causa. Embriaguez durante o serviço. Isso vai acontecer quando um colaborador, quando o empregado, ele comparece para o seu dia de serviço sob efeito de álcool ou de outras drogas. Temos também a condenação criminal, que um empregado julgado e condenado à prisão por qualquer motivo, ele pode ser demitido por justa causa, já que se encontra impossibilitado de comparecer ao trabalho. Outros tipos de demissão também é a demissão sem justa causa. E entre esses tipos de demissão, essa ocorre quando o empregador não tem mais interesse na prestação do serviço do seu empregado. E aí ele decide desligar o empregado, sem nenhum motivo específico, sem nenhum motivo especial, sem que o empregado tenha cometido qualquer um daqueles atos que a gente comentou anteriormente. O empregado não fez nada que justificasse essa dispensa, mas o empregador quis demiti-lo. E aí a gente tem também o pedido de demissão pelo funcionário, que é aquele modelo de demissão que acontece quando o empregado ele expressa seu desejo de deixar o emprego e desligar da empresa. Mesmo que não seja a vontade do empregador, o empregado pode pedir isso. E a possibilidade do acordo entre as partes, que é uma modalidade que não está prevista na CLT, mas é comum no mercado de trabalho, né? Não é assim dentro da lei, vamos dizer, mas ocorre deles entrarem num acordo do colaborador e do empregado. No caso, quando a demissão é sem justa causa, muitas vezes ela pode ocorrer até mesmo de forma injusta. Caso o funcionário seja demitido, alegando uma causa injusta, quais são os direitos desse trabalhador? A senhora pode nos dar um exemplo? Então, a demissão ela pode ser realizada por uma justa causa ou sem justa causa. E se ela foi realizada por justa causa, se o empregado deu algum motivo, aí ele vai perder alguns direitos. Mas se ela foi realizada por justa causa e de forma injusta, o trabalhador também tem os direitos dele, né? Se o empregador afirmou que o empregado cometeu alguma daquelas atitudes que a gente conversou, e na verdade não aconteceu, o que a gente vai fazer? Para saber se a justa causa foi justa ou injustamente aplicada pelo empregador, não basta apenas comprovar que a conduta do empregado se enquadra dentre aquelas pautas que a gente elencou. E aquelas faltas elas estão previstas no artigo 482 do CLT. Para configurar a justa causa, é exigido o preenchimento de alguns requisitos sob pena do empregado conseguir reverter essa situação na justiça. E quais são esses requisitos? A conduta tem que estar tipificada em lei, que são aquelas que a gente comentou,
e que estão previstas no artigo 482 do CLT, também precisa ter imediata aplicação da pena. A punição do empregado tem que ser no momento que ele aconteceu. Ou seja, assim que o empregador tomou ciência que o empregado teve alguma falta, ele deve aplicar a justa causa para não incorrer no perdão tácito, que é uma demora ou não punição imediata do empregado que afasta a possibilidade de aplicação da causa posterior. E a gravidade do fato, né? O empregador ele deve avaliar cada caso de uma forma concreta e individualizada. E o funcionário que se sentiu lesado de alguma forma, que ele foi acusado injustamente, ele precisa, então, recorrer a um advogado para analisar se houve essa conduta tipificada, se houve a imediata aplicação da lei, se houve gravidade do fato e se houve também um nexo causal para elencar essa demissão por justa causa. Doutora, este ano, um caso de demissão chocou o país. Um gestor organizou uma votação estilo BBB para demitir uma funcionária. Isso configura em alguma penalidade diante a legislação? Um chefe pode fazer algo desse tipo? Agora, com o maior uso das redes sociais, a gente tem entrado bastante nessas questões, né? Se pode postar a foto do funcionário, se o empregado é obrigado a aparecer nas redes sociais, se é possível ou não que o empregado questione isso. Mas esse caso dessa empresa de turismo lá no Ceará foi realmente muito chocante, né? Uma empresa de turismo, ela colocou alguns funcionários numa espécie de paredão, como se fosse um BBB mesmo, né? Um Big Brother Brasil, colocou seus funcionários lá no paredão e uma funcionária foi demitida. E depois que essa funcionária foi demitida, ela começou a apresentar sintomas de depressão e tudo isso em decorrência da humilhação a que ela foi submetida pelo seu empregador. Por isso, a Justiça do Trabalho lá do Ceará condenou essa empresa de turismo que fez essa votação similar a um paredão do BBB para decidir qual funcionário seria demitido. Essa ex-colaboradora, a funcionária que foi demitida, ela vai receber uma indenização de aproximadamente R$14 mil. Na sentença, o juiz determinou que o superior, né, que o chefe dela, que é exposto ele é exposto a uma situação extremamente vexatória e humilhante na presença dos demais empregados. E aí a empresa, ela vai pagar a anotação da carteira do trabalho para essa funcionária, vai pagar aviso prévio, 13º, férias, horas extras, repouso semanal remunerado, multa, FGTS e indenização por danos morais. Mas nesse caso é um caso concreto, né? Não que seja assim para todos os outros que passarem por essa situação. Então, essa funcionária, ela conseguiu comprovar que ela foi submetida a uma exposição vexatória e humilhante pelo chefe dela. E ela também conseguiu comprovar que, em decorrência dessa exposição, ela vem sofrendo depressão, vem sofrendo várias coisas, ansiedade, ela não está conseguindo sair de casa, mas, enfim, ela conseguiu elencar essas provas, por isso a empresa foi condenada. E diante desse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, né, quais são as orientações que a senhora dá ao trabalhador nesse período de pandemia? Quais são os direitos essenciais do funcionário? Então, a pandemia de coronavírus é uma crise sanitária. Então, influencia muito a saúde do funcionário, né? Principalmente porque hoje a gente precisa do isolamento social. E algumas pessoas que não conseguem fazer esse isolamento social, elas têm que trabalhar com máscara, com álcool. E um princípio que eu gostaria de elencar aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à vida, né? Ele sempre tem que vir em primeiro lugar e estar acima do lucro. O empregador, ele não pode agravar os riscos que existem ao trabalhador e nem expor
aos riscos conhecidos, como esse risco de pegar a doença, né, do coronavírus. As empresas, elas são obrigadas a fornecer um ambiente de trabalho seguro aos seus empregados. E agora, no caso da pandemia, se for necessário um trabalho presencial, as empresas também precisam fornecer equipamentos necessários à proteção do empregado. Nós agradecemos a sua participação, doutora Fiamma. Obrigado e boa tarde. Até a próxima.